Henry Vallon. Henry Vallon, a imagem que ele deixa é bem mais do que um psicólogo, do que um educador. Várias escolas da França carregam seu nome. Ele nasceu na França no século XIX, 1879. Veio de uma família de uma grande burguesia, cresceu com mais 6 irmãos e irmãs. Se formou em 1902 em filosofia. Logo após decidiu iniciar os estudos em medicina para seguir o exemplo de seu contemporâneo Georges Dumas, e por isso conseguiu o ramo da psicologia. Ele se aprofundou na psiquiatria infantil, interessado nas anomalias motoras e mentais da criança. Se dedicou observando em hospitais durante 6 anos. Ele serviu como médico na Primeira Guerra Mundial e, quando retornou, escreveu sua tese de doutorado, que defendera em 1925, Estados e Problemas do Desenvolvimento Motor e Mental da Infância. Publicará mais tarde com o título Les Enfants Turbulents. Foi então chamado para a palestra no Sorbonne, Universidade de Paris. Mas ele não se contenta com isso e se decide abrir um consultório oferecendo consultas médicos-psicológicas. Em 1902, com a ajuda dos professores, ele abre um laboratório numa escola do subúrbio em Paris, de Boulogne-Billancourt, que será um lugar de ensino e pesquisa, onde ele escolhe estudantes de licenciatura, onde lança-se uma pesquisa sobre o desenvolvimento infantil por meio de revistas e enquetes sobre sua adaptação escolar e social. A partir daí, ele cresce profissionalmente e torna-se profundamente inferido no meio escolar de Paris. Em 1925, nomeado diretor do primeiro laboratório de psicologia da criança na prática de altos estados, em Paris, Vallon decide colocar à prova seu trabalho no seu próprio laboratório. Os métodos de observações e exames de crianças. Ele queria mostrar que é preciso estudar as crianças porque o seu conhecimento exige a colaboração de todos aqueles que tenham contato com elas, da necessidade de definir as condições e exigências da observação. Entre aspas, é a observação que permite encontrar problemas, mas não são os problemas que tornam a observação possível. Fecha aspas. Nesta lição, Vallon se liberta de uma análise muito explorada de testes, que são das vantagens e inconvenientes do isolamento em laboratório, ignorando as reações da criança no seu entorno. A partir disso, ele pode lançar 3 grandes obras. A primeira é a Evolução da Psicologia da Criança, em 1941. A segunda é Do Ato ao Pensamento, em 1942. A terceira é As Origens do Pensamento na Criança, em 1943. O projeto da reforma do ensino. Em 1936, Vallon aceita participar dos outros colaboradores de implementação das classes novas. Mas por causa da Segunda Guerra Mundial, isso só pode acontecer em 1946. Este projeto de 1646 era o resultado de um longo trabalho de consensos e de reflexões sobre o que deveria ser a reforma do sistema do ensino francês. Foi depositado no escritório da Assembleia Nacional sob a dupla assinatura de Paul Lavigne e Henry Vallon, o projeto da reforma do ensino. Ele propôs que, numa turma deve passar no número de 25 alunos, a escola deve ser o centro da difusão e da cultura. As crianças devem ser representadas de acordo com sua idade. A escola maternal acolherá crianças entre o terceiro a 7 anos. Após o material, iniciará o ensino primeiro grau, que acolherá jovens entre 7 a 18 anos. Esse é o primeiro ciclo. O segundo é de 11 a 15 anos. Será um período de orientações. O terceiro, para os alunos de 15 a 18, será um ciclo de determinação. O ensino médio incluirá o primeiro nível de ensino propedêutico ou pré-universitário, destinado a dar aos estudantes uma preparação geral e técnica. Henry Vallon e a psicanálise. Ao contrário do que se diz, Vallon tinha muitas convergências com a psicanálise e era um leitor e estudioso de Freud. Em um artigo, ele trouxe uma vasta referência de análise a respeito da concepção da história freudiana. Porém, ressaltou que na psicologia, o depoimento do sujeito é frequentemente o único meio da informação, mas uma razão para meditar sobre a sua insegurança. Anos mais tarde, chamou 2 psicanalistas com a tendência freudiana para participar do seu livro e reconheceu de Freud para a construção da psicologia. Porém, fez uma crítica em um livro dizendo: o grande perigo das concepções com os psicanalistas é mesclar o individual com o social, ao invés de articulá-los um com os outros, e de procurar, dentro do individual, a explicação integral do social.
As contribuições do pensamento de Vallon ao Brasil. Os anos 80 parecem caracterizar um período de reconhecimento e apreensão da obra de Vallon com a tradução, inicialmente em Portugal e em seguida no Brasil, de alguns textos originais do autor, além de algumas contribuições de psicólogos e educadores brasileiros que abordam os aspectos neurológicos e afetivos. A partir dos anos 90, pode-se observar cerca de 1000 trabalhos com a referência de Henri Vallon e ao menos 6 conjuntos temáticos que parecem concentrar os interesses dos estudiosos e pesquisadores brasileiros. No século XXI, no Brasil, a teoria valoniana, junto às teorias de Piaget e Vygotsky, tem sua contribuição na formação dos professores que tematizam aspectos da aprendizagem do papel do professor na formação dos alunos, que destacam conceitos do psicólogo francês. Fatores do desenvolvimento psíquico. O desenvolvimento psíquico da criança apresenta as mesmas oposições que se observam em qualquer devir, mas que nesse caso colocam problemas importantes devido à sua amplitude e à diversidade de suas condições, isto é, o meio do convívio. A influência do que ela é capaz de exercer pressupõe no indivíduo um equipamento de aptidões extremamente diferenciadas, cuja informação depende da espécie. Assim, na criança, enfrentam-se e se implicam mutuamente fatores de origem biológica e social. Enquanto o filhote de animal, às vezes ao preço de exemplos e provocações maternas, ajusta suas reações diretamente às situações do mundo físico, a criança permanece meses e anos sem poder satisfazer nenhum dos seus desejos sem ser com a ajuda do outro. Portanto, seu único instrumento será o que a põe em relação com os que as odeiam, isto é, as suas reações que suscitam no outro condutas proveitosas para ela reações alheias que anunciam essas condutas ou condutas contrárias. Desde a primeira semana e desde os primeiros dias, constituem-se encadeamentos, dos quais surgiram as primeiras bases do que virá a servir para as relações interindividuais. As funções de expressão procedem de longe às de realização. Preludiando a linguagem propriamente dita, elas são as primeiras a pôr sua marca no homem, animal essencialmente social. O ato e o efeito. Desde a infância, os traços psicológicos e o físico estão em função das atividades praticadas pela criança, e isso os afeta em diversos níveis e em diferentes variáveis. Segundo Vallon, o mais geral dela é o ato e o efeito. Esse é um trecho retirado do livro, onde explica-se o entendimento valoniano, por assim dizer, sobre a conexão do indivíduo com o mundo, através dos atos e suas consciências, onde cada ato motor, por mais pífio que seja, tem caráter psicossomático e sua consequência. Seu efeito será atribuído, e a ele moldando assim o indivíduo. Afetividade. Baseado no que já foi dito até aqui, o autor usa a relação dos espasmos e sua causa para comparar com o ato e o efeito. Por exemplo, o choro infantil, que para Freud simbolizava desespero por separação do organismo materno, ou mesmo o choro que para médicos fisiologistas são reação do fechamento do glote em resposta à dor sentida. E esse choro pode ser anexado a atos futuros parecidos e emoções parecidas como angústia e tristeza, além de ocorrer modificações no processamento de atos ou estímulos propriamente ditos, como a recepção de dor, porém liberação em espasmos em forma de orgasmos, venero. É de forma inevitável a forma que a afetividade afeta o indivíduo e a forma que está correlacionada ao item anterior. Acrescentando também a questão da afetividade, a afetividade é central na construção do conhecimento e da pessoa. Vallon afirma que a expressão emocional é fundamental socialmente, pois precede e supera recursos cognitivos. Tomando como exemplo uma criança em seus primeiros meses de vida, onde existe o desamparo biológico e a emoção, através do choro e expressões faciais, superam essa ciência. O ato motor. A principal maneira de reação universal é o movimento. A ele é atribuído o processo de organização animal. Tal fenômeno, entre aspas, não pode ser deixado de lado por psicólogos
principalmente os behavioristas, onde ele pode ser uma reação a respostas e um causador de estímulos. A parte mais simples, digamos assim, de um movimento ou um ato em geral, são os impulsos causadores, quase descargas motoras, os impulsos elétricos que movem os músculos. Recepção e tratamento de imagem visual, som, tato e paladar. E sua simplicidade ou complexidade vai ao sistema e à sua evolução e à usabilidade do mesmo. Quanto mais continuar, melhor. As primeiras motivações ocorrem por efeitos sensoriais, quando atingem a curiosidade do indivíduo, desde a infância. Por exemplo, seus gestos são puramente respostas inconscientes ou involuntários lançados ao espaço. Ao longo de seu desenvolvimento e quando os espaços ao redor torna de fato tangível a evolução de seus atos, a fauna começa a ter respostas e significados mais complexos. Podem-se dizer isso o ato motor. O conhecimento de Vallon. Vallon afirma que a identificação dos objetos e sua classificação nos diferentes tópicos qualitativos, inclusive o de quantidade, não são a única exigência do conhecimento. Logo, é imprescindível dizer que a criança vive em um perpétuo presente. A criança tem a sensação simultânea do atual e do transitivo, mas também o transitivo terá de passar para o plano de representação, isto é, receber uma formulação estabilizada que dê conta da mudança e do devir, que expresse o movimento em termos equilibrados. É a necessidade subjetiva e a necessidade da ação objetiva que responde à noção de casualidade. A criança só consegue realizá-la gradualmente. As primeiras ligações entre conteúdos mentais da criança são do tipo transdução. Não é apenas uma sucessão, mas sim uma passagem. O que seria isso? O vínculo no sentimento subjetivo de pensar ou de imaginar isso depois daquilo. Para imaginá-lo, a criança encontra tanto menos obstáculos quanto mais descontinuidade e ao mesmo tempo mais repetições. Nesse terceiro dos pensamentos entre si, a mente da criança não é nada inativa. Piaget deu um belo exemplo de transdução em suas experiências, com um número igual ao de provérbios e frases que devem ser agrupados 2 a 2 por semelhanças de sentido. Ele afirma que a criança junta qualquer provérbio com qualquer frase e não tem nenhuma dificuldade em justificar a vinculação mais incoerente. A primeira casualidade que se desenha para a criança está nas relações com o outro. Inicialmente, não consegue nada sem pela intervenção dos que as rodeiam, que são a fonte da ação, tão diversas que disso não resultam apenas simples hábitos sem surpresa, mas também uma expectativa vigilante e pronta para as novidades. A psicologia da consciência. Para começar, a psicologia enfrentou contradições essenciais. Como era natural e necessário, foi a imposição às especulações sobre as coisas que ela se organizou e firmou. Em face dos objetos dada pela experiência externa, ela consistia em construir o sujeito. Procurou na experiência que ela pode ter de si mesmo ou experiência íntima. Da experiência, ela destacou a consciência, para fazer desta seu objeto. Assim, o estudo de sujeito teve como ponto de partida a consciência. Feito de uma matéria diferente das coisas, suponha-se que era da consciência que o sujeito recebia seus elementos constitutivos. Ora, a consciência, por exemplo, na natureza, conhecimento, e o conhecimento se detalha em imagens, ora sensoriais, ora de origem exterior, ora mentais e desenvolvendo-se nos planos das ideias. As imagens eram ao mesmo tempo o termo comum a todas as manifestações de consciência e o intermediário entre as percepções e o pensamento. Permitiam, assim, reconstruir a vida psíquica de acordo com todas as necessidades. Vallon hoje, um pesquisador desconhecido. Apesar de toda a sua contribuição para a ciência, o nome de Vallon aparece raramente em bibliografias científicas. Sua maior preocupação foi ter um melhor conhecimento das crianças, das condições de desenvolvimento físico e psicológico e das exigências de sua educação. Porém, ele foi mal interpretado por várias pessoas que afirmavam que sua obra de dezenas de livros e artigos era difícil de ler em razão de sua vontade constante de encontrar a expressão justa e rigorosa
de controlar a experimentação. Para outros, ele parecia especialmente ansioso para colocar sua observação na prática pedagógica. Acima de tudo, atento às atividades do ensino. Vallon sempre foi engajado politicamente. Levantou bandeiras e lutou por causa que achava justa. Sem medir esforços e levando essa filosofia para toda a vida, ele participou dos primeiros tempos de socialismo com Juarez, assim como a Fundação Valer Abcetre, para melhorar a condição das crianças deficientes. Durante e após a guerra 14-18, lado dos soldados gravemente feridos, como com os jovens desadaptados ou delinquentes, internados em estabelecimentos prisionais para crianças, durante a Guerra da Espanha e, mais tarde, durante a Resistência. Foi ministro da Educação Nacional e depois deputado. Durante os últimos 15 anos de sua vida, ele ofereceu seu nome e seu prestígio a todas as lutas de independência nacionais. Na véspera de sua morte, em dezembro de 1962, ele assinou um manifesto para a paz na Argélia. Durante toda a sua vida, manteve a mesma determinação e emoção aos deveres de educador.